plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter no ar vídeos em que Lula chama Jair Bolsonaro de genocida. Em discurso no Nordeste, no final de julho e início de agosto, o petista disse que sua gestão e a de Dilma fizeram mais pelo agronegócio do que esse genocida que está aí, sem mostrar provas. Depois, Lula usou os termos fascista, miliciano, mentiroso, negacionista, desumano, pessoa do mal e covarde para se referir a Bolsonaro. Advogados do chefe do executivo acusaram o petista de promover tentativa de captação antecipada de votos e ofensa. No entanto, segundo Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, não é qualquer crítica contundente que fere a honra e caracteriza a propaganda eleitoral negativa. Os magistrados alegaram ainda que os termos usados por Lula se enquadram na liberdade de expressão. Com esse destaque a gente abre o programa desta quarta e a gente vai direto a Brasília. José Maria Trindade, salve Zé, boa noite. Pois é, a guerra jurídica, o terceiro turno, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. É bom estar aqui com vocês. Muito boa noite, Roberto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Diogo. Boa noite, Ana. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta é uma guerra jurídica que está sendo mediada aí por juízes que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Longe agora dos tradicionais marqueteiros políticos, o que está mandando nessa disputa é o escritório de advocacia. Todas as campanhas estão munidas aí de advogados especialistas esperando o tal terceiro turno e ele vai acontecer. Eu já tenho indícios fortes de que há um preparativo para o pós-eleitoral. Por exemplo, neste último julgamento do TSE, se avaliou ali, deixou para depois o abuso do poder político e poder econômico do presidente Jair Bolsonaro. Imagine vocês em 7 de setembro. 7 de setembro, o discurso do presidente Jair Bolsonaro foi muito mais ameno, muito mais próprio, num trio elétrico, pago por pessoas lá, por associações e não pelo poder público. E mais, o presidente foi multado em R$5.000 exatamente por fazer uma motociata. Isso não é comício, não é showmício. Foi uma motociata e o presidente foi condenado a pagar R$5.000 pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente vê do outro lado o ex-presidente Lula usar essas palavras horríveis contra um presidente da República que ele respeitasse pelo menos a instituição presidência da República. Na verdade, isso denuncia que muita gente no Brasil, não é só o ex-presidente Lula não, muita gente no Brasil não aceitou a derrota lá atrás, de 4 anos atrás. E talvez não vê que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, empossado e é o presidente da República, quer queiram ou não. Esse tipo de procedimento de ficar atacando a presidência da República é bem do PT, sempre foi assim, sempre aquela luta do nós contra eles, né? Mas eu espero que todos na Justiça Eleitoral entendam que a justiça está tensa, que a disputa está tensa e que haverá sim uma disputa pelo terceiro turno, que é a disputa nos tribunais. Os juízes, os ministros, têm que ser imparciais. Se há cortes de imagens, o presidente não pode usar as imagens da sua visita e do discurso a Londres, né? Foi multado porque fez uma motociata. E aí vem o outro e usa essas palavras grosseiras que não deveriam estar na boca de um candidato à presidência da República. E aí, não, tudo bem, é liberdade de expressão. A impressão que falta mesmo tal e sonhado equilíbrio. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Mota. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o que a gente está vendo é, de fato, uma extrema judicialização dessas eleições via justiça eleitoral. Eu vi um levantamento essa semana que falava de milhares de ações que são apresentadas à Justiça Eleitoral aí em todas as instâncias, tanto por candidatos a deputado, candidatos a governador. Então, em todo o Brasil, são milhares, todo dia. E isso, obviamente, representa uma enxurrada, né, de ações que os juízes, né, eleitorais precisam levar em conta e precisam analisar e precisam decidir a respeito. E óbvio que se trata, em muitos casos, de algo bastante subjetivo.
quando a gente fala aí até que ponto algo representou, por exemplo, um pedido de voto antecipado, até que ponto uma crítica passou do tom, se tornou uma crítica negativa antecipada, né? Então, é realmente uma situação bastante complicada. Eu não vi um comparativo com outros anos, com outras eleições, mas usei aqui ontem o exemplo da campanha de Lula em 2006, quando, né, o PT usou imagens do Lula no discurso na Assembleia Geral da ONU daquele ano, né, usou essas imagens na propaganda eleitoral, e o questionamento que se fez na época, até por onde eu pude pesquisar, foi em relação ao fato de que o vídeo foi editado. Então eles pegaram os aplausos que eram para o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e colocaram no final de uma fala de Lula como se os aplausos tivessem sido para ele. Isso sim era ilegal, isso configurava algo irregular numa propaganda eleitoral, né, porque havia uma distorção da realidade. Mas não vi questionamento em relação ao uso em si do discurso. E agora a gente vê esse ano um questionamento em relação ao uso do discurso de Bolsonaro na ONU. Então, ou há um desequilíbrio, ou há uma tendência mesmo dos partidos de recorrer de maneira excessiva à justiça eleitoral. A gente pode usar como exemplo uma outra decisão da semana passada do TSE, que condenou a campanha do Lula por fazer campanha eleitoral antecipada no Piauí, né? Inclusive com pedido de votos, e foi multado e foi punido de maneira semelhante a essa agora punição que foi para Bolsonaro, também considerando aí uma campanha eleitoral antecipada. E há outras decisões aqui que são favoráveis a Bolsonaro e contrárias a Lula. Por exemplo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino tomou uma decisão, né, também algumas semanas atrás, dizendo que Bolsonaro poderia usar, sim, as obras da transposição do Rio São Francisco como crédito do governo dele na sua campanha eleitoral. O PT queria que não usasse, dizendo que era mentira, né? E uma outra decisão da ministra Buttianeri, que tem tomado decisões bastante razoáveis, em que ela negou também um pedido do PDT para impedir o Bolsonaro de fazer propaganda eleitoral, afirmando que havia criado o PIX. Então, como a gente vê, são vários casos e são realmente bastante difíceis de serem decididos, né? Porque muitas vezes são casos bastante subjetivos. Claramente existe um excesso de judicialização dessas eleições, e isso abre um precedente. Com certeza algo deverá ser feito no futuro para barrar, para criar aí um empecilho para que não se transforme nesse inferno. E você, o que achou dessa decisão do TSE? Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, olha, engraçado que quando há críticas e até xingamentos a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é visto como um ataque à instituição. Não se pode criticar ministro, não se pode desconfiar de ações ativistas de ministros, ações políticas dentro dessa corte que deveria ser apenas constitucional, e qualquer crítica um pouco mais contundente vira um ataque à instituição. Mas claro que quando é ao executivo, isso não acontece. Com o executivo, pode-se jogar futebol com uma réplica da cabeça do presidente, encenar cenas de assassinato do presidente numa motociata, escrever colunas e artigos dizendo que o presidente deveria ter morrido durante a Covid, porque a morte de Bolsonaro seria boa para o Brasil, mas aí não é crítica nenhuma à instituição. Claro, né? Um peso, duas medidas. O problema é que quando não se tem plataforma nenhuma para o país, aliás, planos o PT tem, planos nefastos, uma agenda de absoluto retrocesso, de revogação de reformas importantes, limitar aí a imprensa, a liberdade de expressão e revogar aí o teto dos gastos. Então, nós sabemos muito bem que planos ele tem. Mas quando não se tem uma plataforma propositiva,
é preciso ir no ad hominem, é preciso xingar, é preciso usar esses adjetivos miliciano, genocida, nazista, porque é o que resta. Depois de quase 4 anos de governo, dentro de uma pandemia, o Brasil conseguiu sair da pandemia como pouquíssimos países no mundo saíram, uma inflação controlada. Aqui nos Estados Unidos, hoje, mais uma vez, o Federal Reserve teve que aumentar os juros, porque a inflação está um pouco descontrolada. Estamos vivendo uma recessão aqui com o governo Joe Biden. E no Brasil, Paulo Guedes, aí uma pasta extremamente técnica, tem colocado o Brasil subindo, né, uma velocidade não apenas de reação, mas de crescimento impressionantes. Então sobra isso, sobra o xingamento ad hominem, porque combater, tentar mostrar outros lados sociais, econômicos, intelectuais, eles não conseguem. Então tem que xingar mesmo. Agora, uma coisa que o Zé disse, para a gente colocar os pingos nos is, é a mais pura verdade. Ninguém dessa turma aí, dessa patota, desse consórcio que agora está no sofazinho quentinho com Lula, até gente do mercado financeiro, políticos que criticaram o Lula durante a vida toda, hoje estão sentadinhos no sofá, ninguém, na verdade, aceitou o resultado da eleição de 2018. Sabe por quê, Vitor? Porque eles têm a síndrome de Marilena Chauí. Eles têm ódio da classe média, eles têm nojo, eles têm ódio. Esse povo chato que agora resolveu gostar de política. Então é preciso xingar, só resta isso. Ao contrário deles, aqui a gente quer mais é que eles falem bastante. E quem está com a gente também hoje aqui no Pingos é o Roberto Mota, mais uma vez, e falávamos aqui, Mota, sobre essa decisão do TSE, do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu manter no ar vídeos em que Lula chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida e miliciano. Sua análise sobre essa decisão? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Diogo. Boa noite à nossa audiência. A Ana Paula tem razão. É uma pequena elite rica e urbana que quer impor as suas preferências sobre todo o Brasil. O TSE permite que Lula chame Bolsonaro de genocida. É a decisão. Mas isso é a acusação de crime. Genocídio é assassinato em massa. O presidente não assassinou ninguém. Parece que o Lula também chamou o presidente de fascista. Nada mais diferente do fascismo do que as ideias do presidente Bolsonaro. Ou seja, são duas acusações mentirosas e ofensivas, mas o tribunal resolveu deixar no ar, em nome da liberdade de expressão. Agora, onde estava essa liberdade de expressão no caso do deputado Daniel Silveira? No caso do deputado Francisquini? No caso do grupo de WhatsApp de empresários? No caso daqueles sócios do Clube Pinheiros que conversavam entre eles em uma mesa? Ou no caso das milhares de pessoas, das tias dos apps que foram canceladas, bloqueadas, censuradas e desmonetizadas? Não custa nada perguntar. Ou melhor, no Brasil de hoje, pode custar muito caro, sim.